Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje, custos e legislação brasileira. Os tópicos a serem abordados nesta aula, custos da matéria-prima e estoques, custo da mão de obra, custos indiretos de fabricação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os componentes dos custos de produção, elaborar e interpretar o controle dos estoques, entender a estruturação dos custos de produção. Matéria-prima. O nome já diz. Matéria-prima é o componente mais importante quando se fala em processo produtivo, em se produzir um produto, em se transformar um insumo e esse insumo se disponibilizar para ser comercializado. E dentro desse processo existem, com a relação a materiais, matéria-prima é o caso, três campos: avaliação, o controle e a programação. Isso vai estar ligado ao processo. Você efetivamente precisa saber mensurar as suas necessidades e isso vai estar relacionado às perspectivas de comercialização, de venda que existem dentro do processo. Matéria-prima e estoque. Os estoques eles estão efetivamente ligados não somente à matéria-prima, mas a todos os componentes ligados ao processo produtivo. Eu tenho um insumo básico, eu preciso processar esse insumo básico e para isso eu vou necessitar de vários ou alguns componentes dentro do processo. E isso vai estar relacionado ao seu estoque. As necessidades prementes para o processo que estão relacionados à questão do controle, do planejamento e da programação. Os estoques são valorados, e aí nós estamos ligando e relacionando essa questão de custo e contabilidade. Custo, a utilização, as necessidades e a contabilidade, o registro dos processos. E existem dois métodos que são utilizados e são aceitos pelo fisco quando se fala em mensuração e apropriação de custo no processo. Nós temos o método PEPS, é o primeiro que entra e o primeiro que sai, e a média ponderada móvel. Qual é a diferença entre esses dois métodos de valoração do custeio, do custo de um processo de produção, de prestação de serviço e de comercialização? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então eu estou adquirindo um determinado insumo, eu faço várias compras desse insumo em datas diferentes e em valores diferentes. Quando eu estiver requisitando, tirando esse insumo do meu estoque, eu preciso valorá-lo. E essa valoração, efetivamente, é o cálculo do custo desse insumo para o processo produtivo. Então, por exemplo, eu fiz uma aquisição no dia 1º de janeiro, a um valor unitário de R$10 de um determinado insumo. Eu fiz aquisição no dia 10 de janeiro desse mesmo insumo a um valor unitário de R$15. No dia 20 de janeiro, quando eu estiver requisitando esse produto para o meu processo produtivo, qual é a valoração que vai ser dada nessa movimentação desse estoque? Eu vou valorar pelo produto ou insumo mais antigo que entrou dentro do meu estoque. Aquela aquisição do dia 1º é a que vai primeiro ser baixada e valorar o estoque. Então esse é um dos métodos de valoração dos estoques para o processo de custeio. O PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Aí nós temos um outro método de valoração do estoque para essa movimentação de insumos dentro do processo produtivo, que é a média ponderada móvel. Qual é a diferença entre a média ponderada móvel e o PEPS, o primeiro que entra, o primeiro que sai? Na média ponderada móvel, toda aquisição, toda compra que ocorre, ela vai dar um mesmo valor unitário para os insumos existentes dentro do estoque. Então eu comprei no dia 1º um insumo a um valor unitário médio de R$10. No dia 5 eu comprei um insumo com um valor unitário de R$20. Dependendo da quantidade que eu adquiri, o valor unitário do estoque ele não é mais 10 nem 20, ele passa a ser a média
dessas duas aquisições. E aí, quando houver a requisição, a retirada desse insumo, desse produto, para eu processar e produzir o meu produto, o valor que vai ser dado a esse custo é o valor unitário médio dessas movimentações de entrada do estoque. E aí, nessa ficha de estoque, nós temos um exemplo dessa movimentação. Primeiro pelo PEPS. Olha lá, no dia 10/2, eu adquiri 10 unidades a R$1 cada unidade no valor total de 10. O saldo do meu estoque é 10 unidades a R$1 o valor unitário e o valor total de 10. No dia 20/3, eu adquiri 2 unidades a R$2 num montante de 4. Como é que ficou o saldo do meu estoque? Eu já tinha 10 unidades a R$1 num valor total de 10, e aí adicionei a esse estoque 2 unidades a R$2 num total de 4. No dia 10/4, foi feita uma requisição, eu estou registrando a saída, a retirada desse insumo, eu retirei 2 unidades. Qual é o valor que eu vou utilizar para o custo desse insumo? O produto mais antigo, o primeiro que entrou, aquelas 10 unidades a R$1. Então eu vou baixar 2 unidades a R$1 no valor de 2. E o saldo do meu estoque ele passa a ser 8 unidades a 1, no total de 8, e mais 2 unidades a 2, no total de 4. Então eu tenho no meu estoque 10 unidades, com valores diferentes, num total de R$12. Nessa ficha de estoque, nós temos a movimentação pela média ponderada móvel. No dia 10, eu adquiri 10 unidades a R$1, num total de 10, o saldo do meu estoque fica 10 a R$1, num total de R$10. No dia 20/3, nós adquirimos 10 unidades a R$2, num total de R$20. E aí como é que fica o meu estoque, o saldo do meu estoque? As 10 unidades que eu já possuía, mais as 10 que eu adquiri, eu tenho um total de 20 unidades, agora com um valor unitário diferente. Por quê? Eu tinha 10 no total das que eu adquiri antigamente, somei com os R$20 dessa aquisição do dia 20/3 e o saldo do meu estoque passa a ser de R$30. R$30 dividido pela quantidade de 20, eu tenho um novo valor unitário de R$1,50. Quando eu fizer a retirada desse insumo para o meu processo produtivo, eu vou valorar por esse novo valor unitário médio. 2 unidades a R$1,50 cada uma, num total de 3. E aí o saldo do meu estoque fica sendo 18 unidades a R$1,50 num montante de 27. E aí, para o cálculo do custo da mercadoria vendida, custo do produto produzido, custo do serviço prestado, eu utilizo uma fórmula. Aquela movimentação que nós vimos nas fichas de estoque, aquela movimentação de saída, é o custo do produto que está sendo produzido. E aí nós utilizamos essa fórmula para verificar se aquela movimentação da ficha do estoque foi valorada da maneira correta. E a fórmula é a seguinte: custo da mercadoria vendida é igual estoque inicial mais compras menos o estoque final. Sendo que compras, ela não envolve somente o valor da nota fiscal do insumo que está sendo adquirido. Ela agrega outros valores e se credita, se subtrai outros valores que a empresa pode compensar. As despesas de frete, os impostos nessa compra desse insumo que vai ser utilizado no processo produtivo, esse imposto ele pode ser compensado. Então ele é deduzido do valor do estoque que vai ser registrado. E as devoluções, se efetivamente elas ocorrerem dentro do processo. Custo da mão de obra. Existem 2 tipos de mão de obra utilizadas no processo: a mão de obra direta e a mão de obra indireta. A mão de obra direta é aquela que efetivamente do funcionário, do empregado, do operário que está manipulando o insumo para o processamento, para a geração de um novo produto. Então essa mão de obra, ela é a mão de obra direta do processo, é o custo direto do processo. Aí nós temos um outro empregado, um outro funcionário, que também é utilizado dentro desse processo produtivo, só que ele não vai estar ligado efetivamente ao produto que está sendo produzido, mas ele vai estar sendo necessário para
aí a classificação desse empregado. O supervisor da fábrica, ele é necessário para verificar se todos os processos estão ocorrendo da maneira correta, dentro daquilo que foi programado no processo produtivo. Então, a mão de obra dele também é necessária para o processo, ela está ligada ao processo produtivo, portanto é classificada como custo. Mas essa mão de obra, você tem que utilizar um critério de distribuição dela para todo o processo que está ocorrendo. Por isso que a classificação dela é a mão de obra indireta. Os custos indiretos de fabricação, aí não só a mão de obra do supervisor dentro do processo, existe uma infinidade de outros agentes ligados ao processo produtivo e que são classificados como custos e custos indiretos. Dando um exemplo, existe uma área dentro da produção que está ligada aos processos, vamos assim dizer, administrativos e de controle da produção. Mas isso é a ligação que existe dentro do processo. Então, por exemplo, o diretor de produção, a secretária do diretor de produção que exerce atividades administrativas, mas dentro da área de produção, o salário desses funcionários também, por existir uma ligação com o processo de produção, são classificados como custo, mas custo indireto do processo. Esse diagrama ele nos dá uma visão dos recursos envolvidos naquilo que nós consideramos como custos indiretos. Então existem as atividades efetivamente fabris, né, em que as pessoas estão envolvidas diretamente no processo de produção, e existem as atividades de controle e administração, mas a administração do processo produtivo. Então esses recursos que estão envolvidos dentro desse processo produtivo são classificados como custo, os custos indiretos. E aí nós temos nesse diagrama os componentes do custo de um processo. Então nós temos os materiais diretos, os materiais indiretos, esses são custos efetivamente do processo. E temos outros recursos que são necessários e que vão estar ligados também ao processo de produção. O aluguel da fábrica, a água, a energia elétrica e outros componentes. Então esse diagrama nos demonstra que a união dos custos diretos e indiretos formam os custos primários e os custos de transformação. Então todos esses recursos envolvidos, eles vão estar sendo apropriados como custo do produto. E em cima desses custos é que se projetam outras necessidades prementes do processo de produção como um todo. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre custos e legislação brasileira. Espero que todos tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.